Eu falo disso, me arrepio. Eu preciso, mulher, que você esteja comigo. Eu preciso que você esteja empenhada. Eu preciso que você levante o seu olhar. Eu vou te ajudar nas aulas da noite, nas aulas da panelinha às 7 horas da manhã, durante 3 semanas ininterruptas. Eu farei tudo o que for possível para mim aqui, tudo que me é permitido como psicóloga fazer aqui para você ao vivo, eu vou fazer. Para te ajudar a levantar a sua cabeça, para você parar de olhar para o chão, levantar a sua cabeça e enxergar o próximo passo. Porque acredite, o próximo passo que você der dentro do seu casamento, ele vai definir a sua vida, ele vai definir a vida do seu marido e ele vai definir também a vida dos seus filhos, enteados e outros familiares. Então é muito sério, a gente não está falando de uma decisão qualquer. A gente está falando de uma decisão que envolve algo muito sagrado, que é a família. E é muito importante a gente não ser inocente e a gente perceber o cenário que a gente está hoje inserido, nós que lutamos pela família. Enquanto a gente está aqui lutando pela família, existem milhares de outros movimentos, existem milhares de outras pessoas que estão tentando tirar a força de quem quer lutar pela família. Estão tentando entrar na mente dos jovens e convencê-los sobre amor, sobre poligamia, sobre algumas coisas que vão dificultando o estabelecimento, o fortalecimento, a blindagem, a constituição da família. Então, o nosso trabalho, mulher, ele é um trabalho árduo e a gente não pode ser ingênua. A gente precisa abrir os olhos e entender. E quanto mais a gente se une, e isso que nós estamos fazendo aqui é um movimento de união. Quanto mais a gente une forças, quanto mais a gente troca, quanto mais a gente conhece, mais a gente se torna convincente. Para daí levar a nossa palavra para o nosso marido, para o nosso filho, para os nossos familiares. Mas tudo começa em nós. Então hoje, quero dar as boas-vindas a vocês. E quero falar para vocês que a esposa, ela tem um enorme poder de influência dentro do casamento. E você que não está influenciando o seu marido positivamente, perceba, eu não estou dizendo manipular. Eu não estou dizendo controlar, eu estou dizendo influenciar. Eu estou dizendo você fazer um movimento como as blogueiras fazem. Elas fazem um post. E elas fazem um post e falam, olha como essa roupa ficou bonita em mim. Então, quando a gente vê o comportamento dela, a gente se deixa influenciar. E aí a gente quer provar aquela roupa também. E a gente só se deixa influenciar por quem a gente respeita. Porque se é uma blogueira que tem um comportamento anti-família, por exemplo, você não segue ela. Não faz sentido você seguir. Choca, é incômodo, é ruim. Você fecha seu coração para a influência dela. Né? Então, assim, eu não fiz estágio em hospitalar, eu não fiz estágio em várias outras áreas da psicologia, em educacional, né, escolas. Por quê? Porque meu coração não cantava. Meu coração cantava por essa questão do ser humano, do adulto, da família, do casal. E lá, quando estudante, isso já me chamava atenção. Então, muitas leituras eu já fazia e eu fui direcionando os meus estágios. Então, desde a vida de estagiária, eu já estava em contato com esse ambiente familiar. E ambientes familiares muito adoecidos, com pessoas muito machucadas, inclusive fisicamente, né? Por conta desse estágio que eu fiz na Delegacia da Mulher. Então, mulheres que estavam ali porque tinham sido agredidas fisicamente pelos seus maridos, estavam abrindo queixa. E muitas delas depois não davam continuidade. E aí eu me aprofundei, fui entender por que as mulheres passavam por isso, o que acontecia que levava um homem a ferir a sua mulher e depois no dia seguinte querer restaurar aquele casamento. Enfim, é muita bagagem. Porém, por mais que eu tivesse sido uma excelente aluna, eu não consegui fazer o meu casamento dar certo. Um casamento de 8 anos. E aí, o meu casamento de 8 anos chegou ao fim. Aí foi quando eu percebi que eu precisava fazer algo mais. E eu percebi que eu precisava estudar muito. E aquela inquietação de não entender por que aquele casamento tinha chegado ao fim, eu fazia terapia e não conseguiram me ajudar a encontrar uma solução. E foi se desgastando,
foi se desgastando até chegar um ponto em que não dava mais. Foi quando então eu pedi o divórcio. E então quando eu falo para vocês que eu quero ajudar vocês a evitar passar por essa dor, é porque eu sei o que é essa dor. E hoje eu quero ajudar você a olhar e enxergar da forma mais profunda e rápida para os pontos que levaram o seu casamento ao adoecimento. Então você não pode ter preguiça. E você não pode querer já amanhã ter essa resposta necessariamente. E eu tô aqui para te ajudar a olhar para o máximo da força da relação homem-mulher. E eu vou começar hoje te contando grandes segredos sobre relacionamento de casal e família. Por exemplo, você sabe o tanto que abortos interferem na vida do casal? Abortos que seu marido possa ter vivenciado com parceiras anteriores, abortos que você talvez tenha tido, abortos que vocês dois tenham tido. Você sabe o tanto que o fato de o seu marido ter sido educado longe da presença do pai dele, o tanto que isso alterou na forma como ele se porta como homem dentro do casamento? Então um homem talvez para o qual tantas pessoas estão aí tacando pedra, e às vezes esse homem está agindo da melhor forma que um homem que teve aquela história podia agir. E aí, Marisa, então não tem o que fazer? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Só que se você continuar olhando para o seu marido da forma como todas as pessoas que convivem com você olham para ele, você tá ferrada. Por quê? Porque essas pessoas não entendem nada de casamento. Você tem que entender sobre casamento, sobre ser humano, sobre mente humana. Um homem que não pôde conviver com o seu pai, seja pela razão que for, ele vai agir na vida de casado diferente de um homem que pôde conviver com o papai. E se ele conviveu com o pai, e o pai foi um cara agressor, o pai traía, o pai bebia, isso interfere na forma como ele vai se portar dentro do casamento. E se ele conviveu com um pai que ensinava finanças, um pai que tratava muito bem a mulher, um pai que ainda está vivo, um pai que colocou no colo, um pai que levou na escola, isso interfere na forma como esse homem se relaciona. E você? A sua história interfere. Então, quando eu comecei a perceber que nas terapias que eu tinha feito, faltou isso, faltou me ajudarem a olhar para o meu marido de uma forma diferente, faltou me ajudarem a olhar para a minha história de uma forma diferente, faltou falar dos meus pais com mais detalhes ali dentro daquele trabalho, para que eu pudesse entender por que eu era tão birrenta no meu casamento, por que eu era emburrada. Uma mulher que sempre lutou, que sempre trabalhou, que sempre teve o próprio dinheiro, se curou e eu me curei. E hoje no meu casamento eu dou conta de ter um enteado, ou seja, meu marido ele não é totalmente disponível para mim porque ele tem um filho que demanda atenção, que demanda o tempo dele. Hoje o dinheiro do meu marido não é só da nossa família, porque ele tem um filho, ele gasta dinheiro com o filho. Ai de mim, se eu não tivesse então percebido isso, mas eu precisei perder um casamento. Ah, mas seu casamento acabou por isso? Não, mas eu tive 50% de responsabilidade com todas as minhas doenças. Então hoje, voltando à apresentação, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, especialista em relacionamento de casal e família, e eu trabalho diuturnamente. Vocês já me viram fazendo aula de manhã, aula à tarde, aula à noite, mentoria, panelinha, aquecimento, imersão, curso. E sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que casamentos podem ser salvos. Se a mulher começar a se olhar de uma nova forma, a se curar do que ela precisa se curar, e se ela conseguir enxergar também o que esse marido precisa de cura. Então, o homem que trai não é necessariamente um homem mau caráter. Uma mulher que trai não é necessariamente uma pessoa mau caráter. Às vezes esse homem, às vezes essa mulher entenderam que relacionamento de casal perpassava por essas coisas. Talvez viram isso acontecer dentro de casa. Talvez estão vivendo em ambientes adoecidos. Talvez estão
totalmente sem força dentro da relação. Não consegue ser um pai bacana, não consegue ser um marido que põe as coisas dentro de casa, não consegue ser um marido que dá prazer para a esposa, não consegue ser um marido que consegue pensar numa surpresa, é um marido que não consegue arrancar um sorriso da mulher, é um marido que tá vendo a cada dia mais a sua mulher ficar feia, descuidada, queixosa, triste, deprimida, doente. Cada vez mais essa mulher vai para médico, cada vez mais essa mulher reclama, cada vez mais essa mulher vai murchando. E esse homem olha e ele sabe que ele tem responsabilidade nisso. E aí ele encontra com homens que falam assim, eu não tiro mulher de dentro de casa, os amigos solteiros. Eu só tiro ela de dentro de casa o dia que eu puder fazer ela feliz. Aí ele pensa, putz, eu tirei a minha de dentro de casa e essa mulher tá triste. E ao invés dos indecentes irem fazer alguma coisa, o que eles fazem? Eles se fecham. Aí ele chega em casa todo diferente. Por quê? Porque naquele dia ele percebeu que ele não estava sendo o homem que ele precisa ser e que você precisa que ele seja. E que os filhos de vocês precisam que ele seja. E aí, esse homem que chega calado, se a mulher não tem esses conhecimentos, o que ela faz? Ela não sabe dialogar, ela não sabe ler o marido, ela não sabe ser compreensiva, ela não sabe se posicionar quando não cabe compreensão, quando cabe é um posicionamento mais duro, mais firme. E ela confunde, ela sai confundindo. A hora que ela tinha que ser doce, ela é firme. Na hora que ela tem que ser firme, ela é submissa, ela deixa a coisa passar. E aí ela vai também contribuindo para que a relação adoeça, para que esse homem também vá ficando cada vez mais fraco dentro do relacionamento. E aí vai virando então um relacionamento onde os dois vão perdendo força pessoal e ao mesmo tempo levando o outro a perder força.